O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: com que hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flautas para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e um beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos no nono dia da novena, onde estamos pedindo Nossa Senhora de Guadalupe, Guardai-nos e socorrei-nos. Nossa Senhora de Guadalupe, Guardai-nos e socorrei-nos. Nossa Senhora de Guadalupe, Guardai-nos e socorrei-nos. Nós temos de fato que suplicar e pedir a Nossa Senhora que nos guarde e nos socorra. Nos guarde. O que o Papa hoje, na sua locução, quarta-feira, na sua catequese, chamava a atenção: o perigo da indiferença. Guardai-nos, Senhor, da indiferença, que eu não me canso de dizer, é uma forma clara, explícita de desamor. Não é nada velado, porque a indiferença é uma expressão de desinteresse. Até do ponto de vista, quando nós achamos que a ausência de conflito é a paz, não é verdade. Às vezes, a ausência de conflito é indiferença, é o não querer crescer, é o não querer dialogar, é o não querer amadurecer. Por isso, um apelo hoje a Nossa Senhora é: guardai-nos da indiferença. Uma indiferença, sem dúvida, na vida espiritual, mas sobre isso eu falarei depois. A indiferença do ponto de vista social, quando não me interessa como os outros vivem, me interessa que eu esteja bem, é muito egoísmo. Não me interessa se o outro passa fome, minha barriga está cheia. Não me interessa se o outro está privado de saúde, de atendimento, de condições de remédio, porque não basta ter remédios disponíveis, não basta ter tantos recursos contra o câncer, uma leucemia, se as pessoas não têm acesso. A indiferença, ela é um pecado. Então guardai-nos, ó Mãe, também da indiferença em relação, às vezes, dos conflitos que vivemos. Quando nós decidimos não nos relacionar mais, é triste, porque significa desistência e não confiar na graça, significa, e isso é muito comum dentro da família, quando a gente isola, quando você
põe na geladeira. A indiferença espiritual. Quando nós ficamos com uma alma tíbia, uma alma sem fervor, e rezar, não rezar, tanto faz. Ir à missa, não ir à missa, tanto faz. Fazer uma obra de caridade, isso vai nos desmotivando, isso vai esfriando a intimidade. Você sabe que é muito difícil manter um amor à distância. Os casais sabem disso quando o marido ou a mulher tem que trabalhar fora, em outra cidade. Isso dificulta muito, não é impossível, mas é difícil. Por quê? Porque apesar de às vezes ser motivo de conflito, a presença, ela estimula, ela esquenta o relacionamento, quem vê o outro, a proximidade, faz com que os sentimentos aflorem. Levemos isso para Deus. É só estando diante de Deus, é só cultivando a vida de oração, é só pensando em Deus, pensar, se obrigar a pensar, se forçar a pensar, é que criamos essa intimidade. Deus é um ser, é uma pessoa a ser amada, é amor. E é isso que Nossa Senhora sentiu. A vida de Maria, de nosso Senhor Jesus Cristo, é de intimidade. Então, meus irmãos, não basta ser uma pessoa boa, não basta. Esses dias eu escutava uma entrevista, eu questiono algumas coisas. Questiono em que sentido? Nós vamos caindo num relativismo assim, sabe? Engraçado. Ficamos em valores absolutos. Mas e Jesus? Nos unimos em causas maiores. E a intimidade com Deus? E a intimidade com nosso Senhor? Jesus não morreu por causas maiores, Ele morreu pelo Pai, para a redenção do homem. Isso é algo a se cultivar, meus irmãos, e isso depende de mim e de você. Eu volto a dizer, por que a gente tem fotos em casa? E eu até quando volto de uma peregrinação, eu dou algumas recomendações, e digo, não deixe no seu celular, muito menos no seu computador, e falo isso aqui. Se você põe uma foto no celular, com todo respeito, mas no computador você nunca mais vai ver. Às vezes é preciso se imprimir, do pai, da mãe, dos irmãos, porque quando você vê, desperta a lembrança, a memória, os afetos, os sentimentos, os desafetos. Mas isso aquece a alma. Na relação com Deus, nós temos que nos forçar. Meus irmãos, impressionante, porque nós somos muito fáceis de ir no confortável. Eu diria, o que é o confortável? Aquela situação onde a gente vai empurrando com a barriga, sabe? Que a gente vai no mais ou menos, faz um pouquinho, não faz bem feito, cisca aqui, cisca lá, entende de tudo, não entende de nada, aquela história. Vê um santo, já está acendendo vela, nem sabe que santo é, pode ser até santo da igreja como não, acende vela para tudo. Isso aqui não presta. É uma questão de nós tomarmos a decisão, e é um porquê, é exercício, exercício de você, por exemplo, volta uma palavra simples, pensar em Deus. Santa Teresinha vai dizer que o fato de você pensar em alguém já é rezar. Então, quanto tempo no dia eu penso em Deus? Penso na pessoa de Jesus Cristo. Tem que pensar.
Segundo, por que a insistência da palavra de Deus ler? Para munir o nosso pensamento, para nutrir a nossa memória, para nos lembrarmos de ensinamentos de nosso Senhor. Porque do contrário, nós nos tornamos um pouco essa geração decadente que Jesus fala. Quantas vezes Jesus vai dizer: ô geração de cabeça dura, ô povo que não quer saber das coisas de Deus. E hoje ele diz: com que hei de comparar essa geração? Parece crianças. Parece crianças. Toca flauta e não dança. Quer dizer, está numa festa e não se alegra. Está num velório, não chora. Você sabe o que é? Ficamos deslocados do momento que vivemos. Vivemos deslocados do presente. Isso não é saudável. Portanto, é lamentável perceber esse evangelho que ele continua a acontecer. Então, em coisas muito simples, volta a repetir, não porque falta o que falar. Pensar em Deus, buscar memórias em Deus, ter esse diálogo, essa intimidade com Deus dentro de casa, onde você for, no ônibus, na igreja, se exercitar nas coisas e buscar as coisas do alto. Ora, não é isso que é recomendado a Timóteo por São Paulo? Não é isso que ele disse? Quero que saibais como proceder na casa de Deus, que busquemos os mistérios da piedade, que é preciso aprofundar nas coisas do Senhor, aprofundar, sermos pessoas mais profundas em Deus. E com certeza, essa profundidade em Deus nos faz pessoas mais humanas, nos faz pessoas mais misericordiosas, mais tolerantes. Então, mãe, guardai-nos do perigo de sermos rasos. E mãe, diga para ela se você precisar: eu estou ficando meio casca grossa, nada me atinge, eu estou ficando meio assim insensível. Uma pessoa me disse: padre, eu não sei, eu não consigo mais chorar. Eu falei: filha, não precisa chorar, você precisa sentir. É diferente. Mas o grande problema é que nós temos que pedir a Nossa Senhora: me ajude para que eu não fique tão voltado para mim mesmo. Isso nos faz não sentir mais pelo outro. A segunda frase, e nós estamos terminando essa novena, é protegei-nos. E aqui cada um sabe onde está precisando de proteção, onde deixou brecha para o inimigo, onde deixou espaço para que o mal se manifeste. Nós estamos e temos que pedir essa proteção da Virgem Maria. Então eu te pergunto hoje: o guardai-nos, eu diria da indiferença, mas onde você hoje quer pedir a proteção de Nossa Senhora? Hoje, onde? Tem alguém que precisa da proteção da Virgem Maria? Então tem que apresentar. São Pio de Petreutina, eu contava no rádio e vou contar à noite, recebeu grandes graças de Nossa Senhora, de modo particular, de Nossa Senhora de Fátima.
Mas ele dizia: se aproxime da mãe, ame Nossa Senhora, se volte para a Virgem Maria, que ela não te faltará no necessário. Reze o terço. Ele rezava, pasme, 35 terços por dia. E certa vez lhe perguntavam sobre o tempo, ele dizia: eu queria que o dia fosse maior. E o que o senhor faria, Padre Pio? Rezaria mais terço. Com tanta novela no ar, não dá tempo. Começa às 2 da tarde, não sei, mas vai até 11 horas. Se for acompanhar pelo menos 2, não sou contra, por favor, mas o que eu quero dizer é: onde que está o capricho da gente? São Pio dizia sobre Nossa Senhora que ele desconhece alguém que tenha tido intimidade com Deus, com Maria, que não tenha sido íntimo de Deus. E disse: desconheço também qualquer santo que tenha sido santo sem uma intimidade com Maria. Queridos filhos, Nossa Senhora guardai-nos, Nossa Senhora protegei-nos, protegei-nos de tantos problemas que enfrentamos. Mas será que não é uma proteção que deveríamos também pedir, de perdermos a noção de que não há felicidade fora de Deus? Será? Eu estou fazendo a leitura de Tobias. Alguém está acompanhando? Tobias. Perde de manhã e escuta à noite. Está meio sem graça, é verdade. Porque todo começo de livro, ainda mais que eu recebi, que muita gente nunca leu Tobias. Tobias. O pai era Tobit, o filho Tobias, a esposa Ana. Eu tenho que às vezes explicar muito. Mas Tobit é um novo Jó, tal qual Jó. E é bonita a história, porque ele começa tudo bem, e de repente as coisas vão acontecendo e o tapete é puxado. E aí? Pedimos a proteção de Deus, temos que pedir a proteção do Senhor, mas a proteção maior não é só livrai-nos da tribulação, é quando estiver na tribulação, que eu não blasfeme, que eu não me rebele contra Deus, que eu tenha resignação de compreender o que eu estou passando no mistério de Jesus Cristo. Guardai-nos, socorrei-nos, mãe, socorra-nos. Quando a gente pede socorro, ninguém deveria pedir socorro se não tivesse numa necessidade. Até é um grande problema quando a pessoa é muito escandalosa. Desculpe dizer, tem gente que é muito escandalosa, né? Uma unha encravada parece uma ferida aberta no corpo. Vocês sabem, né? Diz que homem é muito assim. Uma dorzinha, mulher aguenta. Homem chora, esbraveja, uma dor de dente faz um escândalo. O grande problema de quem é meio escandaloso, seja homem ou mulher, é que a primeira vez vai, a segunda vez vai, a terceira vez os outros não acreditam muito. Já percebeu isso? Então quando a gente grita socorro, ou quer dizer help, SOS, para Nossa Senhora, a gente devia: socorrei-me, mãe, nas minhas causas mais urgentes, naquilo que me é mais difícil. Socorra-me, mãe, porque senão vou perecer. Na mesma atitude de Pedro que andou pelas águas, deu passos, viu o Senhor, estava afundando, socorro, o Senhor socorreu. Socorrei-nos, mãe,
Guardai-nos, Mãe. Socorrei-nos, Mãe. Eu termino lendo um testemunho e estimulo. Se você que vem ao santuário receber uma graça, escreva, entregue, põe no site. Porque hoje, todas as intenções que estão ali serão levadas lá fora e incineradas. Todas. Inclusive, muita gente me entrega muito papelzinho nas viagens. Aí que quando eu chego, mala cheia de coisa, junto com, eu confesso, vem com túnica, com casulo, com roupa suja, bem. Mas aí a equipe separa. E a gente reza. Mas é incinerada. O sentido de queimar é estar entregue para Deus. Mas semana que vem, nós vamos começar um novo novenário. E nós somos chamados nessa peleja. A vida é uma peleja, um vale de lágrimas, como diz a Salve Rainha, que eu sou tão apaixonado por ela, a trazer as nossas novas intenções. Eu digo, se você não recebeu, insista. Se já recebeu, agradeça. Não é por acaso que eu vou contar tudo, já estou contando aos poucos, né? Eu estou apaixonado por São Pio, vocês percebem. Ele morreu dizendo Jesus, Maria e José. Eu até errei num padre em missão, porque eu falei Jesus, Maria, não. Jesus, Maria, José. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria, José. Morreu com o nome da Sagrada Família nos lábios. Sua bênção, Padre Reginaldo. Vou relatar um milagre que aconteceu em minha vida, através da intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe. Estava com um problema sério de visão. Fui ao oftalmologista que diagnosticou glaucoma. Fiz um tratamento de 3 meses, nada adiantou. Fui indicada para um especialista em glaucoma. Fiz mais 3 meses de tratamento, nada resolveu. Padre, comecei a ter grande medo e entrei em depressão, devido à dor que sentia nos olhos e o medo. Foi quando falei para mim mesmo, Jesus vai me curar. Fui no santuário de Guadalupe e estava começando uma novena. E coloquei minha intenção, a cura dos meus olhos. Padre, não é que estou curada do glaucoma? Retornei a outro especialista e o resultado foi: não há qualquer indício de glaucoma no seu olho. Graça alcançada, graça testemunhada. Uma filha de Deus de Curitiba. Uma salva de palmas.